A última pessoa aqui é a Manuela. Tudo bem? Tudo bem mesmo. Então, situação sua antes de crer na profecia e se lançar no altar. Olha, bispo, antes de crer na profecia, me faltavam até as coisas básicas. Eu e minha mãe, a gente passou muito trabalho, dividimos um pão. Quando eu falo isso, é uma coisa muito dolorosa, porque não é fácil uma mãe ter que dividir um pão com um filho. Nós moramos de favor, moramos de aluguel, nos mudamos em 7 anos, 7 vezes. Nossa vida era bem complicada. A minha mãe era uma mulher depressiva, eu era uma pessoa triste, angustiada, magoada. O meu relacionamento, eu tinha um namorado que amava, mas nosso relacionamento era conturbado. Nós sofríamos porque nós nos gostávamos, mas vivíamos brigando. Então, antes de crer na profecia, a gente chegou numa situação muito triste. E aí? Veio a fogueira santa, creu na profecia, se lançou? Sim, bispo. Desde o momento que eu decidi me entregar para Deus, eu fui me lançando. Eu criei na profecia e fui me lançando. Claro que, na época, o meu tudo era bem pouco, né? Mas era o meu tudo. Quanto? Qual foi o primeiro sacrifício? O primeiro sacrifício que eu fiz foi em torno de R$1.000. R$1.000. Era todo o meu salário. Eu teria que deixar de pagar contas básicas, né? Porque a gente pagava aluguel, eu ajudava a minha mãe em casa. E a minha mãe também. Minha mãe muitas vezes deixou de botar na minha boca, deixou de comer para colocar no altar. Eu estou aqui fruto de sacrifício. Então, quando eu entendi isso, eu não podia fazer menos. Então, eu dei o meu tudo, que era na época R$1.000. E aí? O que aconteceu? Daí as coisas foram mudando, né? Não foi fácil, isso eu digo sempre. Foram avançando. Fomos avançando. Primeiro, a mudança começou a vir de dentro. A gente começou a entender primeiro o que era a presença de Deus, quais eram os propósitos de Deus na nossa vida. Porque eu creio que Deus, Ele também nos prepara para nos abençoar, para nos dar uma ideia, para nos dar, né, as bênçãos lá na frente. Então, Ele foi nos preparando. E nós fomos, mediante essa preparação, essa busca, nós fomos nos lançando cada vez mais. Agora, qual foi o último sacrifício que você fez? O primeiro foi R$1.000, o último? O maior. Maior. O maior, porque o último, como foi, não foi esse da última fogueira, foi o penúltimo, porque nós estávamos terminando o investimento no parque, então. Mas o maior sacrifício foi mais de R$1.300.000. Ela começou dando R$1.000. E o maior sacrifício dela foi R$1.300.000. Mais de R$1 milhão? Mais de R$1.300.000. O que vocês têm hoje? Hoje, bispo, primeiro a gente tem a presença de Deus, que isso não tem nada que se compare. Isso é a bênção maior, não tem preço. Nós acordamos todo dia na presença de Deus, todo dia com lutas, com tudo que se passa nesse mundo, mas com a certeza da vitória, com paz interior. Então, um casamento abençoado, aquele homem que eu amava, mas que a gente não dava certo, hoje a gente se ama, tem um ótimo relacionamento, parceria, cumplicidade. E, financeiramente falando, nós inauguramos, a outra vez que eu vim dar testemunho aqui, nós estávamos construindo. Para a honra e glória do Senhor Jesus, nós terminamos, né, o primeiro parque de neve da América Latina, o Snowland Gramado, uma obra de 15.000 metros quadrados, está aí, pronta, funcionando. Isso é dentro de um complexo onde? No Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, na cidade de Gramado. O investimento deste parque, inicialmente, um investimento de R$60 milhões. Hoje ele está avaliado mais que o dobro, né? Nós já tivemos até propostas, porque realmente é um empreendimento único na América Latina. E essa semana meu marido chegou em casa, faz nem um mês que nós abrimos o parque, e ele disse para mim: Manu, eu tenho que te dizer uma coisa, o parque é pequeno. Porque desde que nós abrimos, nós temos atendido muitas pessoas, e a gente já viu que o que a gente achava que era grande, para Deus não é nada, é pequeno, e Deus tem muito mais para fazer. Vocês inauguraram recentemente? Sim, nós inauguramos há um mês, mais ou menos, bispo. E eu não sei se apareceu ali
aquilo ali são as autoridades que estavam lá visitando? Como é que foi? Sim, bispo. Isso é muito forte. Quando eu vi o senhor falando também, a gente para e reflete na vida da gente. Sim, ali estavam todas as grandes autoridades do Rio Grande do Sul. Nós tínhamos deputados, né, representantes do Poder Executivo, do Poder Legislativo local, empresários, imprensa. E o que nos chamou a atenção, nós tivemos uma matéria no jornal que dizia assim, quando nós fomos à inauguração do Snowland, nós esperávamos uma apresentação de gráficos e números, e nós chegamos lá, nos deparamos com uma família que dizia a seguinte frase: Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. Então, isso é engrandecimento. Vocês estão vendo? Sim ou não? Esse parque de Neves fica em Gramado, não é isso? Gramado. E está lotado, já está pequeno. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Você está vendo? Isso é engrandecimento. É o que Deus quer fazer na sua vida. E muito mais. Manuela, Deus abençoe você. Amém.